Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do AsasCast. Meu nome é Vinícius Bahia, sou médico cardio-intensivista, sou coordenador do Centro de Simulação Realística AsasMed. Hoje aqui, falando de um tema muito importante com o Dr. Bruno Pinotti, nosso médico cardiologista, arritmologista. Bruno, seja muito bem-vindo a esse mais um episódio aqui. E queria que você falasse um pouco, se apresentasse aí, e para a gente bater um papo hoje sobre um tema tão importante que é arritmias no pronto-socorro. Olá, prazer. Meu nome é Bruno Pinotti, sou médico cardiologista e arritmologista. Trabalho aqui em São Paulo, aqui na Rede D'Or, no Dante Pazanese. E agradeço o Vinícius, agradeço a equipe pelo convite. Um prazer estar aqui falando de um tema tão importante, né, Vinícius? E tão almejado aí por conhecimento pelos nossos colegas de trabalho, que são as arritmias cardíacas, né? Tema que dá muito questionamento, surgem muitas dúvidas, que hoje a gente espera que esse bate-papo seja bem produtivo aí para o pessoal aproveitar, retirar e perder o medo das arritmias também, né, gente? Não precisa ter medo de arritmia não, desde que você esteja trabalhando, estudando, atuando. Acho que a arritmia, o primeiro recado que eu começo já deixando aqui é para deixar de ter medo. Vocês vão ver que não é tão complexo assim. É isso aí, Bruno. Antes da gente começar mesmo no tema a fundo, me fala um pouquinho da sua trajetória aí, por que você escolheu, né, dentro da medicina com tantas áreas bacanas, você escolheu a cardiologia e mais em específico, a arritmologia. Conta um pouquinho da sua trajetória aí, como é que foi desde o início aí, para a escolha, né, e a decisão de uma especialidade tão importante como essa. Bacana então, Vinícius. Eu sempre gostei, assim, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre fui muito atrás de correr atrás das coisas e tudo. Meu pai ele trabalha na área da saúde, ele é médico, trabalha em terapia intensiva, enfermaria. Então eu sou aquela criança que, se eu deixar desde novo, desde pequeno, eu era levado em hospital. Era levado no posto de saúde, era levado numa emergência, eu sempre acompanhei ele. Isso acho que cada vez mais foi me despertando um certo interesse. E aí foi passando a vida, decidi que queria fazer medicina. Passaram-se os 6 anos, né, escolhi pela clínica médica, que hoje é o pré-requisito nosso para fazer a cardiologia. E desde quando eu comecei a estudar a clínica médica mais a fundo, eu já me apaixonei pela cardiologia, por eletrocardiograma, que é um tema muito importante também aí dentro da cardiologia, dentro das emergências, inclusive, com o tema que a gente vai falar hoje sobre as arritmias, e acabei indo para o lado das arritmias cardíacas. E hoje é a minha área de atuação maior, né? Dentro da arritmia, dentro da cardiologia, trabalho também com terapia intensiva cardiológica, e foi assim mais ou menos que eu comecei a minha atuação. Sou um apaixonado aí por essa ciência hoje. Ah, que legal. Às vezes a vida nos traz vários caminhos, né? A gente se conheceu no INCOR, né? Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, num momento que é muito importante, né? A gente encontrar com pessoas que podem fazer a diferença na nossa vida, né? E a gente não sabe a trajetória, né? Realmente como é. E foi muito bom. Hoje você está entre os maiores hospitais e melhores até mesmo da América Latina, né? E como é que é hoje a sua vivência assim, no mundo da arritmia? O que você acha? Você faria hoje outra coisa? Ou é algo que realmente não, é isso aqui mesmo que eu quero o resto da vida? O que você tem a dizer aí sobre isso? Não, bem bacana essa pergunta, Vinícius. Inclusive, é uma pergunta que eu recebo, né, por trabalhar com isso diariamente. Recebo muito dos colegas residentes, dos alunos, né? A gente dá aula em pós-graduação, em preceptoria de residência médica. E é uma dúvida, por que cardiologia? Por que gosta tanto assim de arritmias? Eu acho que o maior ponto de questão, eu vejo que é uma área que você faz muita diferença na vida das pessoas, sabe? Então, quando a gente está entrando com tratamento para uma arritmia, seja lá um medicamento, seja um procedimento, seja uma terapia que a gente vai propor para esse paciente, seja lá qual for, eu acho que o mais importante é fazer a diferença na vida desse paciente. E você acaba que casando com esse paciente, né? Porque é um paciente que ele tem uma doença crônica, muitas vezes uma doença cardiovascular ali associada, que ele vai ter que te acompanhar por toda a vida. Então é muito importante ter essa relação com o paciente e você
e você continuar acompanhando ele por toda a vida. Então, eu acho que essa dinâmica de você estar com o paciente, estar com os familiares, passar essa confiança para o seu paciente, eu acho que é muito bacana. E de estar também inserido em grandes hospitais aqui em São Paulo, tenho a oportunidade de trabalhar na equipe do Dr. Valdirgem, lá do Eletrofisiologia da Rede D'Or do Jabaquara, né, que onde eu cresci muito como arritmologista lá dentro da equipe, e a gente está ali sempre fazendo a diferença, propondo os melhores tratamentos, propondo os melhores recursos para os nossos pacientes. É muito interessante você ver um paciente que antes não conseguia andar, de tão cansado, não conseguia caminhar, de tanta palpitação, não conseguia fazer um exercício. Hoje ele está lá se movimentando, se exercitando, fazendo tudo que antes ele não fazia, e te agradecendo aí por você ter causado um impacto positivo na vida dele. Isso é legal, né? Isso é muito bom. Fazer a diferença, né? Quando você falou uma palavra assim, tão profunda, que é fazer a diferença na vida do paciente. E aí me lembrou que tem algumas arritmias que a gente tem que tratar de forma imediata, né? Porque quando a gente trata de forma imediata, a gente faz a diferença na vida dele, ou salvando ele de imediato, ou diminuindo comorbidades que pode vir depois, né? Posteriormente uma parada cardíaca ou algo do tipo. E eu queria que você desse uma dica hoje aí, já dando esse pontapé inicial, quais são para você as 5 principais arritmias que todo médico no pronto-socorro deveria saber? O médico formou hoje, vai trabalhar no pronto-socorro, ou o médico que já está lá há vários anos. Qual é a dica que você daria aí? E quais são essas 5 principais arritmias aí para você, que todo médico deve saber? Bacana, Vinícius. Eu gosto, um tema que eu gosto muito de falar, inclusive, porque eu acho que você trabalhar numa emergência é algo de muita responsabilidade, né? Então, dentro de uma terapia intensiva, isso se aflorou muito, inclusive com a pandemia, né? Muitos médicos recém-formados dando plantão aí em terapia intensiva, às vezes sem a menor noção do que é conduzir um paciente grave, e foram aprendendo ali. A necessidade fez a ocasião. Quando a gente vai falar em ambiente de emergência também, nós temos algumas arritmias que você tem que estar ali muito preparado. E o preparo, ele nunca termina, ele nunca acaba. Ele começa na faculdade, mas ele nunca vai terminar. Essa que é a importância de estar sempre se atualizando, fazendo cursos e sempre estudando. O médico que acha, ou o profissional de saúde que acha que vai se formar e parar de estudar, parar de se envolver com os estudos, com os trabalhos, ele está bem enganado, inclusive. Cara, quando a gente vai chamar a atenção das arritmias, as 5 que eu acho, assim, são várias as arritmias importantes, mas as que chegam com maior incidência no pronto-socorro, fibrilação atrial, né? Nossa população está envelhecendo cada vez mais, e com isso a prevalência das FA, das fibrilação atrial, vai aumentando, e com ela junto vem o flutter atrial também. Então, saber conduzir bem uma fibrilação atrial é importante. As taquiarritmias supraventriculares, ataque popular, taque supra, que a gente fala, você faz a diferença ali na hora. Uma pessoa que vai chegar ali para você com 200, 240 de frequência cardíaca, e é algo que você falou muito bem, é algo que você tem que resolver ali. Bem, você vai resolver ali, vai tratar depois, mas o que eu faço na emergência com um paciente desse? É muito importante. As taquicardias ventriculares, né, que são aquelas taquicardias que, se você não fizer nada naquele momento, por mais que o paciente não esteja instável, ele vai instabilizar em algum momento. Então é uma taquiarritmia que você tem que tomar muito cuidado. E também lembrar que quando a gente fala em arritmias, a gente está falando de uma desordem do ritmo, mas pode ser para mais ou para menos. Uhum. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, que são as bradiarritmias também, né? As bradiarritmias são muito importantes, a gente não pode deixar de lembrar delas. Inclusive, se passar algum detalhe, se passar batido alguma dessas arritmias, principalmente num cenário de instabilidade, nós vamos ter a nossa pior das emergências cardiovasculares, né? Que é a nossa parada cardiorrespiratória. Então, eu acho que é muito importante saber conduzir, saber prevenir, até para você saber evitar. Claro que precisa saber também tocar uma parada cardiorrespiratória, muito importante. Muitas vezes você já vai se deparar com um paciente já nessa situação, mas antes de parar, o paciente dá sinais para a gente, né, disso. E eu acho que já saber ali conduzir de forma imediata e precoce, você acaba evitando complicações futuras. Olha que legal, né? Já até me deu um gancho aí para as próximas perguntas, e isso é muito importante, né? O médico hoje, se ele realmente
ele vai dar um plantão, um pronto atendimento, numa enfermaria, numa unidade básica de saúde, e ele fala, ó, eu quero saber 5 principais arritmias, essas aí, né? Fibrilação atrial, barra flutter, taque supraventricular, as bradiarritmias, ataque ventricular e os ritmos de parada, né? E isso é importante, eu acho que as principais arritmias que todo médico deveria saber. E isso é muito importante porque a maioria dos médicos, eles não saem tão preparados, infelizmente, não saem tão preparados das faculdades. A gente sabe disso. Cada dia, eu sempre, é uma coisa que às vezes me deixa até um pouco mais triste, né? A gente vê a abertura das universidades hoje, uma atrás da outra, né? Em locais que muitas vezes não tem nenhum hospital. Então, isso é bem complicado, porque esses médicos, esses profissionais, eles vão atender, né, os pacientes e não estão ali preparados para isso. Há formas de se preparar, e isso a gente vai falar um pouco hoje aqui, mas eu queria saber um pouco, eu sei que você é instrutor do ACLS, né, então, puxando esse gancho aí, falando um pouco das taquiarritmias, né, quando o paciente tem algum critério de instabilidade, e aí esses dias me perguntaram, Vinícius, o que realmente é critério de instabilidade, né? Porque muitas vezes as pessoas sabem o que fazer, mas não sabem identificar, né, esse critério de instabilidade. Eu queria que você desse algumas dicas aí dos critérios de instabilidades para a gente diferenciar, aí, por exemplo, o tratamento das taquiarritmias. Com certeza, Vinícius. Importantíssima essa pergunta, inclusive, além do reconhecimento, né, para você que vai se deparar com esse tipo de situação em emergências, quem trabalha em pronto-socorro, quem trabalha em emergência, com certeza vai pegar alguma dessas 5 arritmias, são as mais importantes, as mais prevalentes no cenário de pronto-socorro e de UTI, e se elas chegarem de uma forma instável, eu preciso fazer um reconhecimento imediato, porque se eu não fizer, o paciente vai dar ruim, vai evoluir mal, e as coisas vão piorar. Então, assim, sempre quando eu estou dando o curso de ACLS, eu costumo falar para os alunos o seguinte: nós temos uma maneira de avaliar um paciente ali, clinicamente, aquele olhar, aquele feeling clínico, né, de olhar aquele paciente. A gente tem até uma frase que a gente fala, que é o que comove ganha move, aquele paciente que te comoveu em que sentido? Te comoveu no sentido de que ele não está respondendo bem, a pressão está baixa, frequência cardíaca está lá meio ou muito alta ou muito baixa, está suando frio, que ele está com o paciente com uma face de dor, com uma face que não está legal clinicamente, mas isso acaba ficando muito inespecífico, né? Fica muito assim, vamos dizer assim, muito jogado. Então hoje se criou, hoje não, já tem um tempo que tem essa regra, né, dos 5 Ds da instabilidade, que eu costumo reforçar muito isso. Que quando um paciente chegar com um desses 5 Ds, e apenas um, hein, importante isso, tá? Não precisa ser os 5, 2, 3, apenas um desses 5, você já encara como uma instabilidade e já faz a conduta imediata, que no caso das taquiarritmias seria o choque, a cardioversão elétrica. Dor torácica, diminuição da pressão arterial, diminuição do nível de consciência, tá? Dispneia e desmaio. Então, esses são, eu costumo citar esses 5 Ds, porque acaba sendo um mnemônico aí para a galera gravar, né? Então, se um paciente estiver com dor no peito, estiver com dispneia, com diminuição do nível de consciência, diminuição da pressão, ou desmaiou, pode não ter chegado desmaiado ali na emergência, mas foi encontrado desmaiado em casa, desacordado. Então, esses são critérios que a gente tem que levar em consideração para abordar com maior rapidez e agilidade aquela arritmia. No caso das TACs, né, que foi o caso que você perguntou, lembrado sempre da cardioversão elétrica. Isso é bem legal, né? Porque o último ACLS que a gente deu aqui foi algo bem marcante, porque a primeira pergunta que o aluno fez, mas eu preciso dos 5 critérios de instabilidade? Não, apenas um critério para você identificar e fazer de forma rápida, né? Quando você está num pronto-socorro, não dá tempo de ligar para o especialista, não dá tempo de ligar para o colega, muitas vezes não dá tempo nem de abrir o celular, a gente tem que fazer de forma rápida, e essas dicas é muito importante porque eu consigo conduzir um paciente grave de forma rápida e efetiva, né? É isso que a gente quer salvar mais vidas, né? Essa é a ideia. E quando a gente fala das taquiarritmias, tem uma taquiarritmia que, em geral, a gente trata
todas as taquiarritmias com cardioversão elétrica sincronizada, e aí é sempre lembrar daquele sync, né? E tem uma taquiarritmia que me perguntaram esses dias, qual a taquiarritmia que eu não ligo o sync? E aí todo mundo ficou na dúvida. Existe alguma taquiarritmia que a gente não faz a cardioversão elétrica sincronizada ou a gente pode fazer em todas? Queria uma dica sua sobre isso aí. Então, sempre importante isso, quando eu estou falando também lá no curso, né, das TAC instáveis. Primeiro, às vezes o aluno ele fica querendo identificar o ritmo ali precocemente. Eu estou em que tipo de taquicardia que é essa? Ali, naquele momento, claro, lógico que é muito importante você saber o eletro, você saber identificar a taquiarritmia, mas num cenário de emergência ali, aquele momento não vai valer esse diagnóstico. Você vai identificar que é uma taquiarritmia, uma frequência cardíaca muito alta, geralmente as que estabilizam acima de 150 de frequência, né, para você estar efetivando o tratamento. E aí tem até um mnemônico que a gente usa e a gente ensina no ACLS, né, que é o OSASCO, que é para orientar o paciente, aquele paciente vai ele tá lá acordado, está conversando contigo, que você vai sedá-lo depois para fazer o choque, para fazer a cardioversão, né? E desse OSASCO já está o sync ali, para você não esquecer de sincronizar, porque se você dá um choque a qualquer momento ali do intervalo QRS, você pode fazer um fenômeno que a gente chama de R sobre T e piorar aquela arritmia, aquela taquiarritmia do paciente. Então, no geral, você vai fazer sempre o sync nas taquiarritmias, tá? Que é o cenário de sincronização, que você vai para a onda bater em cima da onde ela tem que cair, o choque tem que cair no lugar certinho lá. Isso a gente vai comentar em outros podcasts com mais detalhes. Mas tem uma em específico que a gente acaba, às vezes, não... Essa, eu costumo dizer que é a exceção das exceções, que é a TV polimórfica, né? A TV polimórfica ali você não identifica. O que acontece? O que a TV polimórfica ela nos mostra? QRS ali desorientados, apontando para todas as direções, e às vezes quando você aperta o botão de sincronizar, o próprio aparelho ele não consegue sincronizar o choque. Então você acaba que aperta o botão ali, ele não acha o QRS, ele acaba não disparando. Então na TAC polimórfica, nas taquicardias polimórficas, a gente já está autorizado a fazer a desfibrilação, tá? Mas mesmo assim seguindo o OSASCO. E nas taquiarritmias, no caso dos ritmos de parada, né, que seria a FV e ataque ventricular sem pulso. Aí também lembrar que não tem que fazer a sincronização. E a maioria dos aparelhos, lembrar que quando você aplica o primeiro choque, ele já automaticamente sai a função de sync. Ou seja, se você for dar um segundo choque, nunca esquecer de apertar o botão de sincronizar novamente. Isso é muito importante. Isso é legal, né? Isso é bem importante. A gente fala bastante isso no ACLS. Hoje, apesar de o ACLS ser um curso bem difundido, né, tem várias instituições, né, nós somos um centro credenciado à ARRA, mas tem diversos centros espalhados pelo Brasil e muita gente ainda não faz esse curso, né, tão importante. É um curso básico, né, eu considero que esse é um curso básico. E não é só do médico, né, o enfermeiro, até o fisioterapeuta, ele está autorizado a fazer esse curso, porque são pessoas que participam de uma parada cardiorrespiratória. Então, é o básico, né? O técnico de enfermagem ali que tem que fazer o BLS. Então, são coisas que é o básico. E a gente não está nem se aprofundando muito aqui. A gente está falando do básico, né? Porque o básico bem feito, ele salva vidas, né? Acho que isso é importante. Perfeito. Exatamente, Vinícius. Inclusive, o básico aqui, só para reforçar, para quem está vendo, que vai assistir esse podcast aqui nosso, o básico aqui é no sentido de fundamental, tá, gente? Aqui não pode faltar essa opção. Não adianta você querer fazer um edifício lá, a coisa mais linda lá, nos Emirados Árabes lá, aqueles edifícios lindos. Isso não adianta nada se ele não tiver uma base reforçada, bem feita. O que vai adiantar? Não vai ter nada lá para cima. Então não adianta você querer fazer o sol avançado se você não sabe fazer o básico bem feito, que é o básico aí no sentido de fundamental, tá, gente? Isso é importante, isso aí precisa saber, precisa ser feito. E é isso que salva vidas ali no cenário de emergência. Por isso que um ACLS, tanto o BLS quanto o ACLS, importantíssimo, profissional de saúde, saber. Quem está ali no dia a dia com o paciente, às vezes a pessoa me pergunta assim, doutor, mas eu quero ser dermatologista,
ou o outro profissional, mas eu vou trabalhar com a parte de estética. E se seu paciente complicar ali no momento que você está fazendo um procedimento estético, se é um profissional de saúde, você não vai saber dar aquele primeiro atendimento para ele. Então, inclusive, tem que ser difundido, na minha opinião, até para leigos. Todo mundo tinha que ter acesso a esses cursos, sabe? Ainda mais quem é da área da saúde. Isso aí, para mim, é inadmissível hoje um profissional de saúde não ter um curso de ACLS, de BLS, Vinícius. Essa é a verdade. É isso aí, eu concordo plenamente. E aí, as pessoas, inclusive, depois dos cursos do ACLS, eles falam, eu quero aprender um pouco mais, quero fazer um curso de eletro, quero fazer um curso de arritmias, as arritmias na emergência. Isso nós temos, né? A gente consegue oferecer isso hoje, né? E só dando uma pincelada a mais aí sobre as emergências, a gente vai ter outros episódios, vamos falar de cada tema aí das principais emergências no pronto-socorro, sobre as bradiarritmias, né? O médico tá lá no interior, tá num pronto atendimento mais distante, só tem ele, ou só tem colegas que não têm tanta experiência, e de repente chega um paciente com uma frequência cardíaca de 30, né, abaixo de 50 ali, e sintomático, né? Qual a dica hoje que você daria para esse médico que, olha, chegou lá no plantão hoje, qual a principal dica que você daria, o que ele fazer naquele primeiro atendimento ali com um paciente com uma bradiarritmia? Importantíssimo, inclusive o algoritmo tem que ser bem trabalhado, bem dissecado ali para você entender até o que você está fazendo, né? E já começa pelo básico, Vinícius, que é o fundamental, né? A pessoa às vezes entende, básico porque é básico não é importante. Nada disso. Se você não tem uma base bem feita e se você não dá a conduta básica para esse caso, por exemplo, seu, o que vai adiantar o que você vai fazer? Esse paciente pode nem estar vivo lá na frente. Então, como que você vai querer dar condutas avançadas sem fazer o básico? Um paciente num cenário desse, eu costumo dizer o seguinte, sempre que o paciente chega num cenário de um ataque ou de uma bradiarritmia, eu gosto sempre daquele mnemônico MOVE, né? De a gente sempre monitorar, qualquer lugar que você estiver trabalhando. Isso aí não é desculpa, hein? Você consegue monitorar o paciente. E se não conseguir, não volte mais naquele lugar para trabalhar. Por favor, né, gente? Se você não tem um aparelho ali para monitorar o nosso paciente, ver uma oximetria, tá? Pegar um acesso venoso, e fazer um exame físico nesse paciente para ver que cenário que ele está ali de estabilidade ou instabilidade, que foi o que a gente, né, acabou comentando já, você está no lugar errado. Então, isso é o básico. Monitorou, identificou ali que é uma BRAD, está com cenário de instabilidade, está sintomático. Primeira medicação que a gente faz aí nesse cenário é a atropina, né? Dependendo do grau de bloqueio, não preciso identificar isso ali nesse momento, não quer dizer que depois eu não vá precisar, mas naquele momento ali eu posso fazer até 3 atropinas na dose de 1 mg a cada 3 a 5 minutos, o ACLS preconiza isso lá pela diretriz da American Heart. Não resolveu, aí a gente já pode partir para outras drogas, que são a epinefrina e a dopamina, e na verdade é EO, né? Ou marca-passo transcutâneo. Então você põe as passes de marca-passo nesse paciente, você programa ali o desfibrilador, isso a gente tem no curso, a gente explica isso, por isso que é importante saber o básico e saber também depois o avançado, se aprofundar, né? Como é que programa esse aparelho para eu fazer, eu tenho que dar tanto de carga para esse paciente, quanto que eu tenho que dar de frequência cardíaca para esse paciente, entendeu? Então ali eu vou programar tudo isso e lembrar também de sedar, deixar uma dose de analgésico ali, uma analgesia, porque o paciente vai estar ali tomando um choquinho do marca-passo, isso aí pode gerar dor, né? Então, paz de marca-passo, gente, um ambiente de monitorização e essas drogas, em qualquer cenário de emergência que você atue, tem que ter. Se você não tem isso, você não pode nem encarar aquele cenário como um ambiente de pronto-socorro, de unidade de emergência. E aí, você chega num local, não tem isso, tem que comunicar ao gestor, fazer uma notificação, olha, eu preciso disso. Mas só aconteceu uma vez aqui nesse pronto atendimento, aconteceu uma e a gente tem que ter isso aí, né? Essa uma mesmo que a gente quer salvar, né? Então, acho que isso é muito importante. Esse é um algoritmo bem estabelecido pela ARRA, apesar que há alterações ao longo dos anos, e aí é a vantagem de fazer aquele curso, né, o ACLS a cada 2 anos, inclusive esse ano deve ter, hoje em 2025, né, deve haver uma nova atualização do ACLS, e isso é muito importante, né, porque eu acho que o médico ele tem que estar atualizado, todo profissional de saúde ele tem que estar atualizado,
e eu acho que esse é um dos motivos, né, que a gente está se unindo aí para fazer um cuidado ao médico, ao estudante, ao acadêmico, treinar, capacitar e fazer com que eles possam fazer um atendimento de qualidade, né? A gente não está transformando aqui o profissional em um especialista em reanimologia, a gente está transformando ele no médico que tem a capacidade de atender uma urgência e uma emergência, né, que são as taquiarritmias, as bradiarritmias. Bruno, eu queria que você deixasse hoje aí uma mensagem final, a gente finalizando aqui esse episódio das arritmias no pronto-socorro. A gente vai ter um episódio aí para a gente falar só das bradiarritmias, só das taquiarritmias, dar uma pincelada aí para a gente apoiar, né, esse médico que está ali na ponta, a como conduzir, né, e queria que você deixasse uma mensagem hoje aí para esses médicos que estão na ponta e queria desde já agradecer também pela presença aqui hoje. Então, Vinícius, agradeço novamente pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Pode chamar quantas vezes for necessário que a gente venha, vamos conversar, vamos falar. A gente tem que, eu acho que a nossa missão aqui, Vinícius, é espalhar conhecimento, cara. Essa que é a ideia de a gente estar juntando as nossas especialidades, as nossas subs, trazer o melhor conteúdo atualizado para os nossos alunos aí, para quem nos acompanha, né? Porque a medicina se diversifica muito, muda muito. O ACLS, como você bem mesmo falou, está sempre mudando, a cada 2 anos. É importante fazer essa atualização. Agora em outubro, inclusive, vai ter a nossa atualização brasileira da diretriz americana, que eles vão trazer para cá. Então, assim, é muito importante a gente se atualizar. E eu acho que alguém, quando está bem preparado, Vinícius, não há o que temer, entendeu? Então eu acho que o que falta, eu sei que muitos, como você comentou, muitas escolas de medicina às vezes acabam, né, não ensinando o que devia ensinar pro aluno, porém hoje ainda bem que temos cursos, tem muitos profissionais que, assim como nós aqui, estamos tentando passar informação, retirar as dúvidas, trabalhar a cabeça desse pessoal para da conscientização de que você precisa estar preparado para trabalhar numa unidade de emergência, numa UTI. O que a gente vê hoje, muita gente mal preparada, né, Vinícius? Muita gente às vezes tomando condutas erradas e processos, advogados estão por aí, ó. Então tem que tomar muito cuidado, gente, com a nossa retaguarda como profissional de saúde, mas também com o futuro do nosso paciente, tá? Então a mensagem que eu deixo aqui é: se preparem, estudem, se atualizem, porque a saúde, a ciência exige isso da gente todos os dias. E você estando bem preparado, você pode estar em qualquer ambiente que você vai fazer um bom atendimento e ofertar o melhor serviço para o nosso paciente aí, que é o que vai ser o maior beneficiado de tudo isso, né? É isso aí. Obrigado, Bruno. Valeu, Vinicião.